Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciência Mais. Quando Sancho olhou para o céu e viu que estavam a se pôr as 7 cabrinhas, que assim chamam as Pleiades, começou a suspirar pelo amanhecer. Foi dessa forma que o escritor Miguel de Cervantes mencionou o aglomerado estelar das Pleiades em seu clássico livro chamado de Dom Quixote de La Mancha, uma clássica obra literária espanhola, cuja história se passa no início do século XVII. Nessa passagem, quando o personagem Sancho Panza, o fiel escudeiro do protagonista Dom Quixote, observa esse encantador e famoso aglomerado estelar no céu, o autor enfatiza o ambiente rural do cenário, além de mostrar o conhecimento comum das constelações entre as pessoas da época, bem como também é realçada a passagem do tempo e a importância das estrelas na vida cotidiana daqueles tempos, especialmente para aquelas que dependiam da observação do céu para orientação e para marcar o tempo. Miguel de Cervantes referiu-se às Pleiades como as 7 cabrinhas, mas esse magnífico aglomerado de estrelas também é conhecido como as 7 Irmãs, um agrupamento de estrelas que tem inspirado mitos, lendas e curiosidades ao longo dos séculos. As Pleiades não foram citadas apenas nesse clássico da literatura espanhola, mas centenas e centenas de outras obras clássicas, como a Ilíada e a Odisseia de Homero, também mencionaram as Pleiades, cuja configuração foi, e continua sendo, uma fonte de inspiração para leigos, astrônomos profissionais, poetas e casais apaixonados. Após a vinheta, fique conosco para conhecer mais a fundo esse fascinante aglomerado estelar que nos seduz há muito e muito tempo. Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. Se você está no hemisfério norte, as Pleiades podem ser vistas no inverno e na primavera, mas elas também são visíveis durante grande parte do ano, porém em novembro, elas atingem o ponto mais alto no céu noturno. Já aqui no hemisfério sul, esse magnífico aglomerado estelar pode ser visto na parte nordeste do céu noturno, e são mais visíveis durante outono e inverno, basicamente entre os meses de março até meados de agosto, com o pico de visibilidade ocorrendo em torno de junho. Obviamente, em qualquer dos hemisférios, podemos encontrá-la na mesma constelação. As Pleiades se localizam na constelação de Touro, relativamente próximas ao aglomerado das Íades, que é mais brilhante e fácil de identificar. As Íades formam o V da cabeça de Touro, e as Pleiades estão localizadas próximas deste padrão. Seu nome origina-se do grego antigo, e tem raízes na palavra navegar, uma vez que, devido à importância do aglomerado na delimitação da temporada de navegação no mar Mediterrâneo, elas eram consultadas pelos marinheiros daqueles tempos como referência para o início da temporada de navegação quando começava sua ascensão helíaca, que nada mais é que quando o nascer de uma estrela ou planeta ocorre anualmente quando se torna visível acima do horizonte ao amanhecer, pouco antes do nascer do Sol. No hemisfério norte, onde se localiza a Grécia, a ascensão helíaca das Pleiades acontece normalmente por volta do final de abril ou início de maio. O surgimento helíaco das Pleiades não só marcava o início da temporada de navegação no Mediterrâneo, mas também estava muito intimamente ligado à agricultura, e associado ao plantio e colheita da safra, além de ter muitos significados mitológicos e culturais para os povos da antiguidade, especialmente para os gregos, que acreditavam que as 7 estrelas das Pleiades eram filhas do titã Atlas com a ninfa Pleione, daí seu nome popular as 7 Irmãos, que rivaliza com as 7 cabrinhas. Na mitologia grega, Atlas foi punido e condenado a segurar o céu nos ombros por ter se rebelado contra os deuses. As Pleiades, então, foram colocadas no céu perto do pai para lhe trazer algum consolo e aliviar sua solidão. De uma maneira geral, em muitas culturas e lendas de nossa história, as Pleiades geralmente estão associadas à união, à beleza e à proteção divina. As Pleiades desempenharam um papel importante nos tempos antigos para o estabelecimento de muitos calendários, sendo elas também muito importantes no norte da Europa, onde ela foi representada no disco celeste de Nebra, uma peça antiga, em forma de disco confeccionado em bronze, encontrado no atual território da Alemanha, e datado como sendo produzido entre os anos 1800 a 1600 a.C. pelos europeus daqueles tempos. O disco celeste de Nebra apresenta a mais antiga representação concreta de fenômenos astronômicos conhecida em qualquer lugar do mundo, e foi classificado pela Unesco como uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX. Referências ao aglomerado das Pleiades também são vastamente encontradas na cultura celta, na Índia Antiga, na Mesopotâmia, na China e entre os antigos povos árabes. A época do ano quando as Pleiades surgiam no céu da Europa marcava o início do inverno para muitas culturas e povos da antiguidade. Também são encontradas referências a esse aglomerado nas culturas da Oceania,
como os povos filipinos e os aborígenes australianos. Ela também foi destaque na tradição cultural dos povos do continente americano, como os maias, astecas e os nativos indígenas do atual território dos Estados Unidos, como os Sioux, Kiowa e Cherokees. Os índios das tribos Sioux têm uma das lendas mais conhecidas a respeito das Pleiades. De acordo com a cultura e tradições orais desse povo, 7 jovens donzelas estavam brincando em uma planície. Enquanto brincavam, um enorme urso começou a persegui-las. Assustadas e sem saber para onde fugir, as donzelas oraram ao Grande Espírito, o Deus Sioux, para que as salvassem. Em resposta às suas preces, o Grande Espírito transformou-as em estrelas e as colocou no céu, onde formaram o aglomerado das Pleiades. Até mesmo na tradição cristã, no livro sagrado do cristianismo, a Bíblia, as Pleiades são mencionadas no livro de Jó, no Antigo Testamento, onde está escrito no capítulo 9, versículo 9. Ele é quem fez a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Alguns estudiosos do islamismo sugerem que as Pleiades são as estrelas mencionadas na Surata An-Najm do Alcorão, o livro sagrado do Islã. Essa surata, que pode ser entendida como o capítulo 53 do Alcorão, é considerada uma das mais importantes do livro sagrado dos muçulmanos, e aborda temas significativos da fé islâmica. No Japão, o aglomerado é conhecido pelo nome Subaru, nome que foi escolhido para o telescópio do Observatório Astronômico Nacional do Japão, localizado na ilha do Havaí. Esse nome também foi escolhido como a marca dos automóveis Subaru para refletir as origens da empresa como a união de 5 empresas e é retratada no logotipo de 6 estrelas da Subaru, lembrando as 6 estrelas mais facilmente visíveis a olho nu no aglomerado das Pleiades. A olho nu, e em boas condições de visibilidade, podemos distinguir com certa facilidade 7 estrelas, sendo elas a estrela Alcione, a estrela mais brilhante do aglomerado, além das estrelas Atlas, Electra, Maia, Merope, Taigeta e Pleione. Em março de 1610, o italiano Galileu Galilei foi o primeiro astrônomo a ver as Pleiades através de um telescópio. Ao observar o aglomerado, ele descobriu e se encantou com a quantidade de estrelas que seu primitivo telescópio pôde identificar na época. Ele publicou suas observações, incluindo um esboço das Pleiades mostrando 36 estrelas, em seu tratado astronômico chamado de Siderius Nuncius, ou em português, o Mensageiro das Estrelas. Esse tratado de Galileu foi o primeiro trabalho científico publicado com base em observações feitas por meio de um telescópio. O astrônomo francês, Charles Messier, mais conhecido pela publicação em 1771 do seu famoso catálogo Messier, que consistiu na catalogação de 110 objetos cósmicos, como nebulosas e aglomerados estelares, catálogo utilizado como nomenclatura até os dias atuais, registrou o aglomerado das Pleiades como objeto M45 desse catálogo. Inserir o visível e notório aglomerado das Pleiades em seu catálogo é um fato curioso, já que a maioria dos objetos de Messier eram muito mais fracos e mais facilmente confundidos com cometas, algo que de forma alguma se encaixa para as Pleiades. Uma possibilidade para isso reside no fato de que Messier simplesmente quisesse ter um catálogo maior do que seu rival científico Lacaille, cujo catálogo de 1755 continha 42 objetos, e então ele adicionou alguns objetos brilhantes e bem conhecidos para aumentar o número em sua lista. Em 1782, portanto 172 anos após Galileu ter identificado 36 estrelas nesse aglomerado, o astrônomo francês Edmé Sébastien Géorat desenhou um mapa das Pleiades contendo 64 estrelas. Atualmente, sabemos que ali se localizam mais de 1000 estrelas, e as Pleiades são classificadas como um aglomerado estelar aberto. Esse tipo de aglomerado é caracterizado por estrelas que foram formadas a partir da mesma nuvem molecular gigante, e que têm aproximadamente a mesma idade, onde suas estrelas são ligadas mutuamente pela atração gravitacional, enquanto orbitam o centro galáctico. O raio desse aglomerado é de aproximadamente 8 anos-luz, e o raio de maré, ou seja, a influência gravitacional das estrelas desse aglomerado é de aproximadamente 43 anos-luz. Como já dito, os censos estelares registram uma contagem de mais de 1000 estrelas nas Pleiades, embora esse número possa ser muito maior, se tivéssemos tecnologia e capacidade óptica suficiente para conseguir separar visualmente as possíveis estrelas binárias presentes nesse aglomerado. Estima-se que a frequência de estrelas binárias nas Pleiades seja em torno de 57% delas, ou seja, em torno de 600 das estrelas ali presentes, existe pelo menos uma estrela companheira a ela ligada gravitacionalmente, o que aproximaria de quase 2000 número de estrelas ali presentes.
Cálculos recentes e mais precisos que os anteriores estimam que as Pleiades distam cerca de 440 anos-luz de nós. Isso significa que quando olhamos atualmente para as Pleiades, estamos, na verdade, vendo a luz que saiu de lá há 440 anos atrás, quando Galileu Galilei tinha cerca de 20 anos de idade e ainda faltavam quase 30 anos para ele olhar essas estrelas através de um telescópio. Das 7 estrelas mais brilhantes, estimamos que suas respectivas distâncias para nós sejam: Alcione, 410 anos-luz; Atlas, 390 anos-luz; Electra, 375 anos-luz; Maia, 345 anos-luz; Merope, 345 anos-luz; Taigeta, 365 anos-luz; e Pleione, a 420 anos-luz. Nessa animação, podemos ver as Pleiades em 3 dimensões a partir da rotação em torno do aglomerado. Note que as estrelas mais próximas de nós, Atlas, Merope e Maia, estão bem nos limites externos do aglomerado, enquanto Electra e Alcione se encontram meio que no centro e a meia distância das estrelas Pleione, Selaeno e Asterope. A grande concentração de outras estrelas menores está na extremidade oposta. A luz azulada de suas estrelas caracteriza estrelas jovens e quentes. Todas essas estrelas que se destacam nesse aglomerado são estrelas da classe espectral B, algumas maiores e mais quentes que as outras. Mas o destaque é a estrela mais brilhante Alcione, uma gigante azul quase 10 vezes maior que o nosso Sol, e 6 vezes mais massiva que ele, emitindo uma luminosidade mais de 2.000 vezes maior que a luminosidade emitida pela nossa estrela. Se Alcione estivesse no lugar do Sol, e a Terra estivesse à mesma distância que se encontra de nossa estrela, a vida como conhecemos na Terra seria impossível de existir, além de que, devido à elevada massa de Alcione, a duração do ano na Terra seria de apenas 150 dias, ao invés dos 365 dias atuais. Dentre essas 7 estrelas de destaque, Maia é a menor de todas, porém seu tamanho é 3,6 vezes maior que o Sol, o que lhe confere uma massa 3,77 vezes a massa de nossa estrela, e uma luminosidade de 500 vezes maior que a luminosidade do Sol. Se Maia também estivesse no lugar do Sol, e a Terra à mesma distância de Maia que do Sol, a vida aqui, na forma como a conhecemos, também seria impossível, e o ano da Terra teria uma duração de aproximadamente 190 dias. Seria impossível para nossos olhos conviverem com tanta luminosidade. Fora a energia colossal que receberíamos de Maia, a qual nos torraria em questão de segundos. Se Maia realmente estivesse no lugar do Sol, para estarmos seguros, a Terra deveria estar quase 23 vezes mais distante dela do que hoje se encontra distante do Sol. Em outras palavras, seria o mesmo que a Terra atualmente estivesse localizada a distância um pouco maior do Sol que Urano se encontra. Além de tantas estrelas, esse aglomerado abriga muitas anãs marrons, que são objetos cósmicos que ocupam uma categoria intermediária entre estrelas e planetas. Anãs marrons são maiores e mais massivas do que planetas gasosos como Júpiter, mas não possuem massa suficiente para iniciarem reações termonucleares em seus núcleos, o que seria necessário para serem consideradas estrelas. Ali se encontra a anã marrom chamada de Teide 1, o primeiro objeto dessa categoria de corpos celestes a ser identificado no ano de 1995, distante de nós aproximadamente 430 anos-luz. Estimamos que cerca de 25% da população total do aglomerado das Pleiades seja constituído por anãs marrons, embora contribuam com menos de 2% da massa total do aglomerado, que é da ordem de 800 vezes a massa do Sol. As estrelas desse aglomerado são muito jovens, sendo que suas idades estão em média na faixa dos 115 milhões de anos. Para efeitos comparativos, o nosso Sol tem cerca de 4 bilhões e meio de anos de idade. Para os padrões cósmicos, as estrelas desse aglomerado são muito jovens. Comparando a idade das Pleiades com a idade estimada do universo, sendo este um adulto que viva até os 80 anos de idade, as Pleiades proporcionalmente teriam uma idade de apenas 8 meses. Se você é novo por aqui, bem-vindo, e um grande obrigado aos nossos inscritos de longa data. Todos os vídeos que vocês assistem e amam são feitos com muita dedicação e tempo. Agora você pode apoiar nosso canal financeiramente de forma super fácil com a ferramenta Valeu Demais. Ao assistir um vídeo, basta clicar no ícone de coração com o cifrão, escolher o valor da doação e pronto. Com o seu apoio, podemos investir em novos equipamentos, melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Independente do valor, nos ajuda a continuarmos fazendo o que amamos. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre os grandes berçários estelares, local de nascimento de muitas estrelas.
Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.